Uma palavra, que é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você acompanhasse comigo primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Está mais no finalzinho, perto de Apocalipse, para quem quiser acompanhar. Capítulo de número 2, versículo de número 18. Nós vamos ler aqui dois textos e depois da leitura eu vou estar dando algumas explicações concernente à palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 18 da primeira epístola de João, ele diz: filhinho, é já a última hora. É já a última hora. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. E como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos se têm feito um anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Meus irmãos, volte no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, número 20. E aqui eu quero ver do versículo 1 até o versículo 8. Porque a gente só vem para o texto de João no final da mensagem. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com eles, ou ajustando com trabalhadores, a um dinheiro por dia, ou um denário, em algumas versões, mandou para a sua vinha. Que horas ele saiu? Que horas? De madrugada. De madrugada. Preste atenção nisso aqui. E saindo perto da hora terceira, que hora? Que é a hora terceira? Viu outros que estavam ansiosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes: por que estão ociosos todos os dias? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou e ninguém nos salariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse-lhe o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Agora nós vamos buscar a inspiração do Espírito Santo para interpretar essa palavra aqui. Meus irmãos, eu quero iniciar hoje uma série de pregações que eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar, mas eu quero falar um pouco dentro do cenário da escatologia bíblica. Eu quero trazer o campo da escatologia bíblica. O que é escatologia na vida cristã? Escatologia é uma doutrina que trata, meus irmãos, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, tudo aquilo que aponta para a vinda de Jesus, para os sinais da sua vinda, porque acontecerá durante e depois. Quais são os episódios que estão dentro do campo
escatologia bíblica. Hoje eu gostaria de falar um pouco de maneira panorâmica, dando uma viajada no Antigo Testamento, para que os irmãos consigam entender dentro do cenário bíblico qual é o momento que nós estamos vivendo na profecia bíblica. Eu vou até incentivar alguns irmãos que os irmãos preparem caneta, preparem papel, porque isso aqui é coisa profunda, meus irmãos. Você vai ter algumas coisas aí para poder anotar, para você compreender de uma maneira melhor o ambiente profético e profundo que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos ver que em Mateus capítulo 20, o Senhor Jesus narra uma parábola, né? Parábolas são histórias que retratam verdades. Nessa parábola, Jesus fala de um pai de família. É bom lembrar que nas parábolas de Jesus, normalmente o pai de família é uma referência ao teu Deus. Ele diz que esse pai de família saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. No Antigo Testamento, Deus chama Israel de sua vinha. No Novo Testamento, a igreja é retratada como a vinha do Senhor. João, conhecido como apóstolo do amor, ele escreve lá na epístola que nós lemos, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. O termo filhinhos é muito utilizado, que faz com que ele seja considerado como apóstolo do amor, o apóstolo João. E João revela para nós que ao longo da história, muitos anticristos surgiriam. Aí João diz: mas vocês ouvem que há de se levantar um anticristo, por isso que eu digo que é já a última hora. O propósito de João, e no seu texto, é alertar a igreja para os pontos finais das suas jornadas na terra. Claramente, na linguagem, na compreensão de João, a igreja já estava entrando no estágio de tendenciar as coisas espirituais acerca dos sinais de Deus no mundo e para o mundo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo de número 11, ele diz assim: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo, ele está falando na mesma linguagem que João está falando, porque a igreja tem que estar atenta aos sinais que apontam para a vinda de Jesus. A maioria dos cristãos da nossa geração tem pouca ideia do que significa a expressão a vinda de Jesus. Na década de 80 e da década de 90, qualquer adolescente jovem sabia exatamente o que o pregador estava falando quando ele dizia: Jesus vai voltar, a vinda de Jesus está próxima. Dos anos 2000 para cá, nós mergulhamos numa ânsia pela riqueza e pela prosperidade terrena, de tal forma que a riqueza da salvação e a beleza celeste deixou de ser atrativa nas nossas pregações. Ninguém pensa, ninguém fala mais nisso, mas o fato é que nós não fomos chamados para permanecer nas coisas da terra, mas nós fomos chamados para permanecer nas coisas do céu. Jesus disse um dia: eu vou vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez e levarei vós
para onde eu fui preparar, para que aonde eu esteja, vós esteja também. E quando o apóstolo Paulo reuniu o conselho ministerial no livro de Atos, capítulo número 20, no versículo de número 28 até o versículo 31, o apóstolo vai partir para a sua terceira viagem missionária. Alguns dizem que aquela foi a última viagem missionária do apóstolo Paulo. O fato é que ele, reunindo os obreiros e os ministros da igreja de Éfeso, ele diz: olhai por vós mesmo, vigiai por vós mesmo e pelo rebanho sobre os quais Deus lhe constituiu ministro, para apacentardes a ovelha que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei que Paulo, depois da minha partida, entrará entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair de si próprio atenção para si. Vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrima de dia e de noite a cada um de vós. O apóstolo está falando de uma invasão de falsos mestres, de falsos ensinos e de heresias que tomaria conta do ambiente da igreja no intuito de sequestrar a nossa fé, no intuito de cortar a nossa esperança, sufocar a nossa esperança. Aquilo que de fato importa, que a vida do Senhor Jesus para nos levar à sua eterna excelsa glória para sempre. João, então, ele olhando o aparelho cronológico de Deus, ele percebe que os sinais demonstravam que nós entraríamos nos últimos ciclos da história, o último ciclo da igreja de Jesus na terra. E ele escreve: é já a última hora, o dia já está terminando, meus irmãos, a noite já está chegando. João capítulo 9, versículo 4, João diz: trabalhai enquanto é dias, para que as trevas não vos apanhem. Essa fala foi de Jesus. Se eu faço um paralelo no texto de João, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1 e 18, com o texto de Mateus capítulo 20, que nós lemos agora, nós vamos perceber como o dia está sendo constituído no plano de Deus. Jesus fala de um pai de família que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua obra. E depois ele saiu na hora terceira. E depois ele saiu na hora sexta. E depois ele saiu na hora nona. E depois ele saiu na hora 1/10. E depois da hora 1/10 ele chamou a todos para prestação de contas. O que eu quero ver com você é como Deus começou a trabalhar na madrugada para que chegássemos nesse tempo que João descreve, a última hora. Lendo Mateus capítulo de número 20, versículo 1, Jesus declara: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. É muito interessante lembrar que a noite dos judeus era de dia e vigílias. A noite dos judeus era dividida em 4 vigílias de 3 horas. A primeira vigília era 18 a 21 horas. A segunda vigília da 21 a 0 hora. A terceira vigília da 0 hora às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 às 6. Isto é, que os judeus entendiam como madrugada. Todo mundo sabe que na madrugada toda visão não é clara. Você não tem os raios solares
tornando muito de estímulo claro e compreensivo. Analisando à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que na parábola de Jesus, a referência da madrugada faz uma ênfase ao tempo dos profetas e dos patriarcas. O Senhor conversa com Abraão na madrugada e diz: levanta os olhos e vê. Abraão levanta de madrugada para ir oferecer Isaque em Moriá. A madrugada se refere a um tempo distante de nós, em cujo tempo Deus chamou os primeiros trabalhadores para a sua obra. Quem foram? Os patriarcas e os profetas Abraão, Isaque, Jacó e José. E os profetas que se seguiram a eles são os trabalhadores da madrugada. Eles viam os sinais, eles tinham uma visitação de Deus e a revelação de Deus, mas não compreendiam o plano da redenção na sua totalidade, na sua plenitude. Paulo chega a dizer aos Efésios, no capítulo 3, e do versículo 2 a 5, que o mistério que a nós foram revelado, outrora o Senhor havia manifestado aos profetas e aos patriarcas. Mas ele diz assim: agora aprove a Deus tornar a nós compreendido. Então, por exemplo, quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, Abraão certamente viu o dia da ressurreição de Jesus quando caminhava para Moriá, mas ele não tinha compreensão do episódio pleno. Quando o Senhor disse a Davi: não faltará quem te reine o seu trono, Davi confia na promessa, mas Davi não tinha compreensão que Deus estava falando de um rei eterno, cujo reino é eterno e o seu reino jamais terá fim. Porque a compreensão não era plena. Abraão vai a Moriá e oferece Isaque, mas ele não tem compreensão plena do plano da redenção na humanidade. Esses homens marcharam na madrugada, mas não é por acaso que a Bíblia se refere a eles dizendo: pela fé. Pela fé. É que é pela fé. Porque eles não compreendiam o que estava acontecendo, mas criam e eram movidos por essa fé. Era a madrugada. Eram os trabalhadores da madrugada, que é incrível, que a madrugada no Espírito Santo não morava, ele não habitava nos patriarcas e nem nos profetas. É muito comum no Antigo Testamento os irmãos lerem expressão do tipo: o Espírito do Senhor se apoderou de, o Espírito desceu sobre, e veio o Espírito do Senhor, porque o Espírito os visitava, fazia a obra a que vieram a realizar e retornava à sua origem. Não havia compreensão ampla daqueles homens que Deus estava fazendo algo através deles. Ainda era madrugada quando Deus aparece a Moisés e diz: eu sou o que sou. Moisés entende-se que é para tirar o povo do Egito, mas ele não tem a visão do que Deus vai fazer a partir daquele povo, porque o Senhor não deu a eles a revelação plena do que iria realizar. Entretanto, pela fé, eles marcharam. Diga comigo: a madrugada, no plano de Deus, ela já passou.
foi a vez dos profetas e dos patriarcas. Eles foram os primeiros a ser chamados para trabalhar na vinha. Eles foram os primeiros chamados para realizar a obra do pai de família. Mas o pai de família saiu na frente na hora terceira. Diz Jesus no capítulo 20 que nós lemos agora. Ele diz: também saiu outra vez, versículo 13, a hora terceira, e encontrou os trabalhadores ociosos e perguntou-lhes, ou lhes chamou: porque vocês estão aqui? Ide também e trabalhai na minha vinha, e vos darei que for justo. O relógio dos judeus, qual era a hora terceira? É o que corresponde no nosso relógio entre 8 e 9 horas da manhã. Qual é o evento que mais se destaca na Bíblia? Na hora terceira. A hora terceira é a hora da igreja primitiva. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 14, que ainda era a terceira hora do dia, ou a hora terceira do dia, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no cenáculo. Jesus é assunto ao céu, e Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém. Eu quero que você compreenda isso aqui, para você compreender as outras demais palavras que será falada. Nós vai ficar um tempo bom falando sobre escatologia. Eu quero que você entenda isso aqui. Tem gente que quer compreender o Apocalipse lendo apenas o Apocalipse. Você não vai compreender o Apocalipse começando a leitura pelo Apocalipse. Para você entender o Apocalipse, você vai ter que começar a leitura lá no Antigo Testamento, porque Gênesis é o princípio e o Apocalipse é o fim. Gênesis é o início, o Apocalipse é o encerramento. A Bíblia não é um livro solto, cada texto vai confirmando o outro texto. Então nós temos que compreender isso aqui. Para quê? Para sabermos que hora não estão no reino de Deus. Que hora é essa no relógio de Deus? Porque nós crescemos ouvindo que Jesus vai voltar. No relógio de Deus já é quase meia-noite. Meia-noite não é a hora do arrebatamento da igreja. Meia-noite é outra hora. É outra hora. É outro fato. Então a hora terceira é a hora que os discípulos estão reunidos no cenáculo. Porque Jesus, ele havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram. E ali no capítulo 2, no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O texto continua narrando, diz que havia judeus, que diversas nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecoste. Eram judeus que haviam sido espalhados pelas nações, e mais que na festa da Páscoa, na festa de Pentecoste e na festa dos Tabernáculos, vinha em Jerusalém para comemorar os 3 principais festas religiosas de Israel. E os judeus, eles chegam na porta do cenáculo de outras nações e diz assim: como podem nós que os ouvimos falar na língua das nações da onde moramos, ou das nações aonde nascemos? E alguém diz: estão embriagados.
Pedro se levanta e diz, ele abre a porta do cenáculo. Imagina alguém dizendo, meu Deus, o que Pedro vai arrumar? Porque a última vez que ele se levantou, ele arrancou a orelha de Malco. Mas agora não é mais o Pedro do Getsemane, agora é o Pedro do cenáculo, cheio do Espírito Santo, dominado pelo poder do Espírito Santo. E quando se abre a porta do cenáculo, Pedro diz assim, varões e irmãos, nós não estamos bêbados como vós pensais, visto que, como percebe, ainda é a hora terceira do dia. Mas hoje se cumpre a palavra do profeta Joel que diz, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos mancebos terão visões. Pedro diz assim, hoje se cumpre essa palavra. No plano de Deus, a hora terceira é a hora da inauguração oficial da igreja. É a hora de derramar do seu Espírito Santo sobre o salvo. Aquele que no momento abriu o céu e há uma autorização dos céus para conquistar a terra para os céus. Aquele é o momento na capacidade de Deus, que a capacidade de Deus capacita a capacidade humana. Aquilo ali é o momento em que as capacidades humanas são tomadas pelas habilidades do Espírito Santo e os dons se manifestam sobre a igreja. E a Bíblia diz que naquele dia converteu quase 3.000 almas. Mas não para por aí. 8 anos depois do dia de Pentecostes, ainda é a hora da igreja. A Bíblia diz que quando Cornélio orava, aliás, os samaritanos oravam, a igreja de Jerusalém envia Pedro e João a Samaria para entender o que estava acontecendo lá em Samaria. E o evangelho chegou em Samaria. Filipe saiu pregando o evangelho e os samaritanos converteram. E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegou em Samaria, em punho, os novos convertidos em Samaria estavam sendo batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e contavam as maravilhas de Deus em Samaria. Aquela era a hora terceira, a hora da igreja. E é bom lembrar para os céticos e para aqueles que pensam que o derramar do Espírito Santo foi apenas para Pedro. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro diz assim, esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos nossos filhos, meus irmãos, e os seus filhos também. Os nossos filhos são cheios do Espírito Santo. Se o seu ainda não é, eu estou profetizando e você também deve profetizar que eles serão cheios do Espírito Santo. E há tantos quanto Deus, o nosso Senhor, os chamar. Esta é a hora da igreja primitiva, a igreja revestida de poder, que causou o maior impacto que o mundo já viu pelo poder do Evangelho. Só para você ter uma noção, a história diz que em 50 anos havia cerca de meio milhão de cristãos na Judéia. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. No plano de Deus, no relógio de Deus, a hora terceira é a hora que Ele estabelece a igreja do luzeiro na terra. É a hora que Ele estabelece a igreja como agência do céu na terra.
mas o dia continuou correndo. E aí, Jesus diz na parábola que o Senhor da vinha, versículo 6, saiu também a hora sexta. Presta atenção nessa hora sexta. A hora sexta entre os judeus é 11 a meio-dia. O episódio mais incrível da hora sexta na Bíblia é o dia que Jesus sai de Jerusalém, da Judéia, João 4, e desce para a Galileia, onde ele morava. E o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar em Samaria. Irmãos, eu vou falar pausadamente, repetindo, para você entender melhor, ter uma mais ampla compreensão. Era-lhe necessário. Por que a Bíblia está dizendo que era necessário? Não é porque não havia outro caminho para Jesus ir a Galileia. Havia, ele poderia sair de Jerusalém para ir para Galileia sem passar por Samaria. Aliás, o historiador diz que o caminho que passava por Samaria era o caminho mais perigoso deles, porque os samaritanos, eles tinham maldade com os judeus. Então a expressão era-lhe necessário se deve ao fato de que a hora sexta era importante no plano de Deus. Jesus precisava marcar aquele horário com os judeus. E a Bíblia diz que era a hora sexta. Quando ele diz aos seus discípulos: ide e comprai o que comer. João 4. E os discípulos saíram para comprar o que comer. Irmãos, enquanto eles não aprenderem da glória a Deus, eles não iam ver as maravilhas de Deus. Eles não iam ver as maravilhas que Deus estava fazendo. Por isso que Deus mandou eles comprar o que comer. Ele libera os discípulos para comprar comida e de repente chega uma mulher. Que horas? Essa hora era a hora sexta. Quando a mulher está tirando água do poço, Jesus chega para ela e diz assim: me dá um pouco de água. Ela olha para Jesus e pergunta: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Eu já vi alguém dizendo que a mulher estava sonhando, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Não tem essa tese. Essas vertentes não compatibiliza. Aqui havia uma guerra ética entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, eles se sentiam casca, ou eles se sentiam superior ao samaritano. E os samaritanos, por sua vez, eles se sentiam casta aos judeus. Então, quando a mulher olha para Jesus e fala: como que você conversa comigo sendo que eu sou samaritano? Ela estava dizendo: como sendo você judeu, inferior a mim, vindo dirigir a palavra comigo? Aqui ela está repreendendo. Jesus olha e diz para ela assim: se tu soubesse quem é que fala contigo e te pede água, tu me pediria e eu lhe daria água viva. A mulher tenta se recompor e diz: tu não tens nem com que tirar, tu não tens nem com que tirar água. Jesus diz para ela: aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. É por isso que você tem que ir todo dia na casa de Deus. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher
mulher se interessou e disse: Senhor, me dá dessa água. Jesus disse: dou, vai e chama o teu marido. Ela olhou para o Senhor e falou assim: eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse: disseste bem, porque tiveste 5. E o que está contigo agora não é teu. Eu já vi alguém pregando que aquela mulher é uma meretriz. Isso não é verdade. Ela foi casada 5 vezes. E ambos maridos lhe renderam carta de divórcio. A lei permitia. Chegou um nível que essa mulher estava tão frustrada da vida. O que me adianta cavar de novo? Vou cavar o poço para casar de novo. Eu vou ser abandonada. Aí Jesus disse: o que está agora não é seu. E a mulher diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. E já que tu és profeta, os judeus dizem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Mas lá os samaritanos, nós samaritanos acreditamos que Deus tem que ser adorado no monte. Porque és profeta, o que diz? E aí ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos mostrar a verdade. Aí Jesus diz: eu vos sou. Sou eu. E eu te digo, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no monte ou em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a hora sexta no relógio de Deus. E a mulher deixa o cântaro e corre e chega na aldeia onde que ela morava e bate de porta em porta, dizendo: vinde, vede, eu vou apresentar um homem que contou toda a minha vida. Não será ele o Messias? E quando o samaritano vem subindo, Jesus chama os discípulos e diz: não deixei vós, que falta 4 meses até a ceifa, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. No plano de Deus, a madrugada foi a hora dos patriarcas e dos profetas. A hora terceira foi a hora da igreja primitiva. A hora sexta foi a hora dos samaritanos. Esta é a hora que o Senhor invade Samaria com a graça dele. E isto é tão pleno que quando você lê Atos 1:8, está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Atos 1:8. O segundo povo a ser conquistado pela igreja foi o povo de Samaria. São os samaritanos, segundo grupo de pessoas da história a serem batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João impunham as mãos sobre eles e eles ficavam cheios do Espírito. Porque a hora sexta é a hora da igreja samaritana. Mas o dia está correndo, meus irmãos. E a Bíblia diz que aqueles, Senhor, Mateus 20, capítulo 6, diz assim, versículo 5: ele saiu também na hora nona. A hora nona.
evangelho passa do limite de Samaria e vai até o gentio. Havia um homem chamado Cornélio. E a Bíblia diz que ele estava orando a hora nona. A hora nona no nosso relógio corresponde a 14 às 15 horas. Enquanto Cornélio orava, Pedro também orava junto. Cornélio tem uma visão de um anjo e o anjo diz: manda alguém buscar um varão chamado Simão Pedro e ele vai te orientar e te dirá o que deves fazer. Enquanto isso, Pedro estava lá no telhado da casa. De repente, Pedro vê quando o anjo desce do céu trazendo um lençol. E sobre esse lençol, quadrúpedes. E o anjo diz a Pedro: mata e come. E Pedro diz: não, eu sou judeu, eu não posso me contaminar com animais impuros. A visão se repete, o anjo diz a Pedro: come. E Pedro diz: não, não posso. Eu não posso comer aquilo que Deus estabeleceu como impuro. Enquanto Pedro tem a visão, aí chega lá embaixo e diz: o rapaz que Cornélio mandou, é aqui que mora um varão chamado Pedro? Sim, está lá em cima orando. Ele diz: eu sou um servo de Cornélio, varão piedoso, homem de muitas orações e esmola. E ele mandou que visse aqui buscasse Pedro, para que Pedro oriente, porque quando ele orava, ele teve uma visão do céu. E o anjo falou que ele falaria o que deveria fazer. Pedro coloca ali a capa e vai para a casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, estava a família inteira reunida. Irmãos, se nós pregar a mensagem que Pedro pregou, ninguém fica dentro da igreja. Pedro diz assim: vocês bem sabem, eu sou um judeu, vocês são gentios. Eu sou circuncidado, vocês são incircuncisos. Esse termo era um impuro, um ímpio, um sujo. Ele dizia: eu sou purificado e vocês são todos contaminados. Embora Deus tenha me dito que eu não devo chamar de impuro aquilo que Ele santificou. A Bíblia diz assim, Atos 10, 44, quando Pedro ainda falava, quando Pedro estava comentando tudo isso, ele estava falando, a Bíblia diz assim, que caiu o Espírito Santo no meio deles. Essa é a única vez na Bíblia que você vai ler a expressão o Espírito Santo caiu. Em todos os outros textos, o Espírito Santo ele desce. O Espírito Santo ele se manifesta, mas na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu. É como se, quando Pedro está pregando, o Espírito Santo dizendo assim: não, Pedro, não era para falar isso. Ele está cheio de poder, mas ele ainda não saiu do judaísmo, da religiosidade. O Espírito Santo fala assim: eu vou interromper. E o Espírito Santo entra no meio da pregação de Pedro e cai sobre os irmãos que estavam na casa de Cornélio. Aí a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, eles falavam das maravilhas de Deus. Agora, sabe o que é incrível na estratégia divina? O que é incrível na estratégia divina é que Paulo se tornou, deveria ter sido Pedro. Jesus ele diz assim: eu te dou as chaves. Pedro teve a chance na casa de Cornélio de ser um pregador dos gentios. Mas presta atenção,
Isso aqui é forte. Muitas vezes a nossa mente limita aquilo que Deus quer fazer através de nós. Pedro não teve condição de compreender que o evangelho não era só para os judeus. O evangelho é para o mundo. Enquanto Pedro está pregando na casa de Cornélio, dizendo: não é lícito para mim, judeu, me misturar com vocês que são gentios, entrando em Damasco, Deus está se encontrando com Paulo, Saulo. Derruba Saulo por terra, Atos 26, deixa Saulo cego. Em Atos capítulo 9, o Senhor disse a Ananias: vai à rua chamada direita e ora para um varão chamado Saulo, porque ele está orando agora e eu quero que você vá lá e ora por ele para que ele fique são. E Ananias falou: nem vou não. O senhor sabe que esse Saulo é gente ruim. O senhor tem ouvido o que ele tem feito, um mau homem em toda a terra. E o Senhor falou assim: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto convém padecer pelo meu nome. Eu o enviarei aos gentios. Como Pedro não compreendeu, Deus está levantando um outro para fazer aquilo que Pedro não poderá fazer, porque os gentios precisam ser alcançados pela graça. E Paulo, eu vou usar uma expressão aqui, ele não é fominha. Ele é doente e ganancioso. Ele não é fominha, ele é doente e ganancioso pela pregação do evangelho. Ele gastava e se deixava gastar. Ele se consumia pelas conclusões do reino. A hora que o evangelho está invadindo o mundo gentil, irmãos, nós devemos pegar a insensibilidade desse Paulo. Em Atos capítulo 16, essa já é a hora 1/10. Em Atos capítulo 16, o próprio Lucas escreve que eles estavam programando uma viagem para uma região do mundo, passando pela Frígia e pela província da Galácia. Foram impedidos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o evangelho. O Espírito Santo impediu eles de pregar o evangelho. Qualquer um de nós diria: é o diabo. Paulo entende que é o Espírito Santo que não quer que ele vá para a Ásia. Versículo 7: e quando chegaram a Mígia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo também não os permitiu. E tendo passado por Lígia, desceram para Troade. Olha aqui, presta atenção nisso. O seu nome está aqui nessa missão. Eles queriam ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eles queriam ir para o norte da África, o Senhor também não deixou. À noite, Paulo está dormindo e parece um varão e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo desiste de ir para a Ásia, para o norte da Ásia, e vem para a Europa. Aonde está o nosso nome aqui? O evangelho encheu a Europa e desceu para a América. E da América do Norte veio para o canto do Matamundi e chegou aqui no Brasil. E só chegou aqui porque lá atrás, em Troade, alguém entendeu que a hora nona era a hora do gentil. É o dia de Deus e o plano de Deus. É o dia e o plano de Deus. Você estava nesse plano, meu irmão, minha irmã. E para finalizar,
meus irmãos, eu quero te dizer que a hora undécima é Mateus capítulo 20. A hora undécima das 17 às 18 horas. Era o finalzinho do dia, o crepúsculo. O dia já estava escurecendo e ele ainda saindo a contratar trabalhador para a sua vinha. Quando João diz assim: filhinhos, esta é a última hora, João está falando da hora undécima. Ele está falando: filhos, é a última hora do dia, o dia está terminando. João 9,4: trabalhar enquanto é dia, para que as trevas não lhe apanhem. Qual era a hora undécima? Quem são os trabalhadores da hora undécima? Os trabalhadores da hora undécima são a igreja do arrebatamento. Somos nós. Presta atenção, a noite não vai chegar com a igreja na terra. Eu vou antecipar uma informação: meia-noite não é a hora do arrebatamento. Meia-noite é a hora que Deus vai tratar com Israel e com o gentil. A igreja não faz parte desse tratamento. O que isso significa? A igreja será arrebatada antes que a noite chegue. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. A igreja será arrebatada antes que o anticristo coloque a testa na terra. Nós, meus irmãos, nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja da última hora. Nós já estamos no último passo para a conquista. Nós somos a igreja do arrebatamento. Esta é a última hora no cronograma, no plano de Deus. Tudo está acontecendo de uma vez. Olha como é que o mundo está. Tudo está acontecendo de uma vez. É como se o relógio tivesse acelerado. Você não já parou para comentar? Parece que o dia está mais curto? Parece que o tempo está passando mais rápido? Gente, olha, nós começou o ano, parece que agonia mesmo, já estamos no final. Essa última hora o mundo está acelerado, o tempo está acelerado, e enquanto as coisas estão acelerando, o céu também está em movimento para receber a igreja do arrebatamento. Já deu hora. Essa última hora, eu vou terminar aqui, porque é uma hora difícil. Você já precisou pegar uma estrada 5 horas da tarde? Você já percebeu como que o sol tira a sua visão? Você já percebeu que no final da tarde é uma tendência de uma angústia sem explicação? Se você estiver no final da tarde sem a sua mente ocupada, você é tomado de uma certa melancolia, de um certo detrimento, que você não sabe qual é a explicação. A última hora, Paulo diz a Timóteo que é a hora trabalhosa. Ele diz: saber isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Satanás está solto e está soprando e soltando todas as cordas. As comportas do inferno estão abertas para uma ação última com a igreja na terra. Há um desenfreamento completo. O espírito das trevas está atacando e as heresias estão brotando tão rápido. Nunca a igreja foi frequentada
frequentada, a referência frequentada é presente dentro dela falsos mestres contando as suas fábulas. Por quê? Porque Satanás está dando a última tacada. Esta é uma hora de luta. Essa é uma hora que você tem que batalhar para obter a sua salvação. Essa é a hora que a igreja começa a sentir dores de parto. Irmãos, Paulo descrevendo essa hora, ele diz que o nosso corpo geme, desejando a nossa redenção. Pedro diz que este é um tempo em que escarnecedores se levantarão, guiados pelas suas próprias concupiscências. Já, meus irmãos, a última hora. Não espere a noite chegar. Nós estamos às margens da volta do Senhor Jesus. Vou te explicar algo profundo aqui. A segunda vinda de Jesus é tão certa que a Bíblia fala dela 8 vezes mais do que fala da sua primeira vinda. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele só fez 3 promessas. 3 promessas ele fez. A primeira promessa que ele fez: edificarei a minha igreja. Ele cumpriu essa promessa, sim ou não? Segunda promessa que ele fez: ficar em Jerusalém, até que do alto recebais a promessa que de mim ouviste, porque sereis batizados com o Espírito Santo. Ele cumpriu essa promessa, sim ou não? Ele cumpriu a primeira e cumpriu a segunda. A terceira: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Você pode glorificar a Deus, porque isso é real. A vinda de Jesus Cristo é real, meus irmãos. Que essa palavra nunca apague no seu coração. Que você tenha percepção para essa palavra que eu acabo de te anunciar. E no mais, aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar em cada coração.